Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre a transição planetária, né? Vocês sabem que a gente está saindo de um planeta de terceira dimensão para entrar e começar a vibrar numa frequência de quinta dimensão. E o que significa isso, né? Nós, chamas gêmeas, nós tivemos o despertar através da dinâmica para a quinta dimensão, mas algumas chamas, que são empatas, sensitivos, que têm mediunidade, elas já tiveram um despertar antes. Lembrando que despertar é um processo, né? Não é algo do dia para a noite, é um processo. Então, algumas chamas já tiveram esse despertar para a quarta dimensão, o mundo espiritual, né? O mundo dos espíritos, que o próprio espiritismo já falou a respeito, sentindo as energias, né? Tendo percepção extrafísica, né? Enfim, os sintomas do despertar através da mediunidade. E algumas chamas já tiveram um despertar direto para a quinta dimensão. Mas quando eu falo esse direto para a quinta dimensão, é através do processo da dinâmica. Mas isso não significa que primeiro essa chama começou a acessar lá a vida passada, né? Reconheceu a chama e automaticamente já começa a sentir a realidade da reencarnação, de vidas passadas. Então começou nesse processo, né? Mas que precisa avançar para a frequência de quinta dimensão, que significa uma frequência fora do ego humano, fora da personalidade humana, né? Então é importante que a gente tome ciência disso. E que mudanças acontecerão quando a Terra alcançar a quinta dimensão, ou seja, quando os humanos alcançarem essa quinta dimensão. Lembrando que quinta dimensão é um estado de consciência, não é um local, né? E nós que estamos em dinâmica, nós estamos fazendo essa transição, porém ainda existe muita resistência do ego humano de fazer essa transição. Então, muitas chamas, quando está nesse processo, que começam a viver aquela morte em vida, porque o que acontece quando a gente entra no processo da dinâmica? Antigamente, as pessoas morriam, né, e se davam conta do mundo espiritual. E aí lá tinha todo um processo de adaptação àquela nova frequência de quarta dimensão. Com o processo da transição planetária, muitos de nós estão sendo poupados dessa morte do corpo físico. Nós estamos morrendo, sim, mas sem se desconectar do corpo físico que nós estamos inseridos nesse agora. Então, enquanto o nosso corpo está sofrendo uma reconfiguração no sistema, nas células, no DNA, né? O nosso espírito, ou melhor, a nossa alma, né? O nosso corpo etérico, ele está fazendo toda a limpeza ainda dentro do corpo. Então, é uma morte em vida, porque a gente vive uma parte, tá? Bem menor do que a gente viveria se a gente deixasse o corpo físico e se desse conta do mundo espiritual, né? E a gente aqui no corpo físico fica tentando voltar para essa frequência de 3D e a gente não consegue. Então, o processo da noite escura da alma que nós passamos é um expurgo dessas sombras, dessas memórias, né, do nosso sistema ego humano. E quando a gente vai passando por essa transição, o nosso ego, ele começa a entrar naquele estado de solidão, e essa solidão é exatamente a solidão que sentimos quando nós deixamos o nosso corpo físico, né? Estamos sozinhos, e aqui a gente sente a mesma coisa. A gente pode estar rodeado de pessoas, mas a gente sente que nós não estamos naquela mesma frequência. Por quê? Porque nós estamos acessando a quarta dimensão dentro de nós, que é o mundo espiritual. Então a gente tem que atravessar a solidão, encontrar a solitude, e graças a Deus a gente, no corpo físico, a gente ainda pode se reconectar pela internet, né? Através dos grupos de chamas gêmeas, onde a gente consegue trocar ali, confortar um pouco o outro, a gente não se sente tão sozinho, e assim mesmo é muito difícil, né? A gente atravessa uma solidão muito forte. Mas é importante que a gente não se distraia nesse processo para que a gente não caia em mais
dor e sofrimento desnecessários, né? Então, o que costuma acontecer quando a gente está nesse processo? No ápice da dinâmica, a gente vive aquele tsunami, enfim, né? Aquela turbulência. E quando a gente começa a se trabalhar com as técnicas, com as terapias, ou até mesmo sozinha, através das nossas práticas espirituais, nós nos sentimos aliviados em alguns momentos da dinâmica, onde a gente chega muitas vezes até a duvidar. Nossa, será que realmente eu estou em dinâmica? Porque eu não estou sentindo mais todo aquele sofrimento. Eu já tô tão neutralizada no processo que eu começo a questionar, né, a dinâmica. E aí a gente fica deslizando ou tentando de forma discreta deslizar e voltar para 3D. Então a gente tenta voltar para os hábitos antigos, às vezes tenta voltar para os relacionamentos antigos e aí a gente cai naquela frustração novamente. Porque eu dou sempre o exemplo, quando isso acontece, eu dou sempre o exemplo daquele filme Nosso Lar. Quem não assistiu ainda o filme Nosso Lar, é onde existe a colônia espiritual e essa colônia ela é murada, né? Porque se atravessar aquele muro, a pessoa entra num abismo, né? Porque tudo é astral, tudo é energético. E aí tem uma moça que ela morre no filme e ela tenta voltar para 3D. E aí ela fala, não, eu preciso voltar, e aí ela pergunta, né, para um dos mentores que tem ali, o que tem atrás daquele muro? E aí ele fala, nunca vá para lá, né, porque ali você vai se perder, mais ou menos isso, né, eu não lembro das palavras, mas era isso mais ou menos que ele quis dizer. E ela pensando, não, eu quero voltar, eu preciso voltar, eu quero voltar para a minha vida, né, tanta coisa que eu tava vivendo ali e isso não pode ter acabado assim. E aí ela foge e ela atravessa esse muro. Quando ela atravessa esse muro, ela cai num abismo, né? Ela cai num umbral, toda aquela dor, todo aquele sofrimento. E é exatamente isso que a gente vive ainda no corpo físico, né? Quando a gente fica aliviado ali da dinâmica, a gente começa a querer voltar para 3D, para interagir com a maioria que a gente olha e vê. A maioria está na 3D ainda, né? Consciência de 3D ainda. Não despertaram numa dinâmica de alma gêmea, de chama gêmea, ainda não despertaram. Então ainda estão ali presas. E a gente sente falta de viver, de conviver, né, em sociedade. E a gente tenta fazer isso, atravessar essa barreira, esse muro e entrar na 3D de novo. Por alguns dias você pode até conseguir se distrair, mas pode ter certeza que algo lá na frente vai fazer você cair em si e falar, nossa, eu não consigo mais. Me ajuda, voltei para a dor, voltei para o sofrimento. Por quê? Porque você baixou a sua frequência vibracional tentando entrar e se encaixar na 3D novamente. Então, dentro desse processo de transição, é importante que a gente expanda. A gente não consegue voltar mais. A gente consegue estagnar e ficar parado naquela poça de sofrimento. Então, para que isso não aconteça, é importante que a gente busque conhecimento, porque o conhecimento nos ajuda a mudar a nossa vibração, a mudar de fato a nossa frequência vibracional. Então, como vai ser esse mundo de 5D, né? Lembrando que ele começa dentro de nós. E se você estiver fazendo o seu papel direitinho no processo, você já está acessando essa 5D. Você já está sentindo ela no seu campo, mesmo ainda estando atravessando o processo com a chama, tá? Ainda as dores, ainda a saudade, ainda a abstinência. Você já consegue, sim, visualizar essa 5D e sentir ela dentro de você, porque tem momentos que você vai para um êxtase muito grande, nem que seja com a chama, né? Essa frequência que você acessa alta é a frequência de quinta dimensão. Então, para que essa frequência se ancore de fato aqui, é importante que nós que já estamos acessando ela em alguns momentos, a gente faça a travessia. E para isso é necessário que a gente estude, que a gente se informe, que a gente se interiorize, que a gente se conecte de fato com a espiritualidade superior e principalmente com o nosso eu sou.
Então, não existe mais separação do mundo espiritual com o mundo físico. E aí, o mundo de quinta dimensão é essa dualidade de mãos dadas, formando a chama trina, né? A energia masculina, a energia feminina com a criança interior, que representa a sabedoria, e a gente ancorar essa consciência aqui. Então, no mundo de quinta dimensão, que ainda vai se materializar aqui, para começar a se materializar aqui, é importante que a gente ancore ela primeiro dentro de nós, para que a gente comece a agir na frequência de quinta dimensão, né? Como será? Então, tudo vai ser diferente. Por isso que muita coisa tem que ser desconstruída, muitas crenças que foram impostas também por religiões espiritualistas, dizendo, por exemplo, que dinheiro e espiritualidade não se mistura. Isso é uma mentira, isso é uma manipulação também, porque não existe separação do material e do espiritual, porque tudo que está materializado aqui foi acessado no mundo espiritual, né? Mesmo aquelas coisas que a gente julga negativa, veio de um mundo espiritual, de baixa frequência, mas veio, como por exemplo as drogas, né? Elas existem. Quem criou? A espiritualidade superior? Não, a espiritualidade inferior, mas ela existe, né? Então, essa coisa de dizer que dinheiro não se mistura, isso vai acabar, porque é desse espiritual que representa a criatividade que nós vamos começar a nos tornar senhores de nós mesmos. Nós vamos começar a produzir a nossa energia financeira. Não é mais através do sistema, né? Então, as terapias é algo que está crescendo muito e vai continuar crescendo, né? E tem muitas pessoas que questionam: eu tenho que pagar para fazer uma terapia, eu tenho que pagar para receber uma cura. Você tem que pagar, você tem que trocar, sim. Porque se nesse momento a energia que você tem para trocar, e essa energia na terceira dimensão ainda é a energia de ordem, nós temos que utilizá-la sim, de uma forma bem inteligente, para nos libertar e não para nos aprisionar. Então, se a pessoa, por exemplo, ela compra, eu não estou aqui, gente, criticando vou dar um exemplo, tá? Eu não estou aqui criticando a pessoa que fuma. Estou aqui fazendo uma crítica para aquelas pessoas, aquele sistema, aquelas empresas que produz o cigarro, que só faz mal à saúde, né? Então, se a pessoa ela pode pagar para consumir algo que vai fazer mal a ela, por que ela não pode pagar para receber um benefício, algo que vai fazer muito bem a ela? Não é? Por que esse pré-conceito? Isso é muito claro, esse pré-conceito é, na verdade, uma tentativa de impedir que o feminino e espiritual se ancore aqui. Porque ninguém tem pena ou acha esquisito pagar para consumir algo que vai destruir a sua saúde física, mental e emocional. Mas acha que não deve pagar ou fica abismado que tenha que pagar para receber um benefício que vai contribuir e muito com a sua saúde física, mental e emocional. Então, esses conceitos vão ser todos revistos, né? Porque se eu, por exemplo, a minha energia, a energia do meu ser, né, é uma energia potente que pode ajudar você que está precisando, por que eu tenho que ir lá servir o sistema, trabalhar na fábrica do cigarro e dedicar essa energia que eu tenho do meu ser, que eu já conquistei ao longo da minha experiência de existência no universo, eu tenho que ir para um local e ficar dando de graça? Veja bem, não é que eu tenha que ficar
fazendo disso um comércio. Não necessariamente, porque quem quer fazer disso um comércio faz e tem muita gente que paga. Por exemplo, pessoas que usam essas energias, essa manipulação energética para fazer trabalhos de magia negra, amarrações. E tem gente que paga milhões, paga reais, R$ 1.000 para poder fazer isso, né? Em vez de pagar para poder como é que se diz? Em vez de pagar para fazer a magia negra para amarrar alguém, por que não faz um trabalho para esquecer essa pessoa, né? Seria mais lógico. É o mesmo trabalho, porém com a energia diferente. Uma energia de ego e a outra energia de consciência. Então essa energia de consciência, ela vai vir dando as mãos para o material e não indo contra o material. É assim que todo mundo vai se tornar próspero. Não é servindo o sistema, não é servindo na fábrica daquilo que faz mal, né? Se hoje você trabalha nesse local, você precisa, claro, é o método, sempre foi o meio que a gente foi inserido, era assim, mas eu estou falando do futuro da Terra. No futuro da Terra não será mais assim. Nós vamos atuar através da nossa habilidade. Habilidade espiritual, sim, porque tudo é espiritual. A diferença é que coisas são espirituais da treva, como os vícios, as drogas, e outras coisas são espirituais da luz, como as terapias, né? A criatividade da pessoa, as ideias que as pessoas têm, né? Que tem muita coisa que é material aqui, mas que vem do espiritual de luz, né? Coisas criativas, engenharias, tecnologias que são inventadas, que também podemos dizer que seja para beneficiar a todos nós. A diferença é que não vai ser só o grupo cabeça, o grupo grande que vai ganhar. Nós, pequenos mortais, vamos começar, sim, a acessar o nosso poder espiritual e colocar a serviço da humanidade e receber por isso. Imagina você, uma pessoa que vai vir até você para fazer um trabalho para que ela consiga encontrar a causa daquilo que mantém ela presa a um vício de cigarro, um vício de álcool, um vício de drogas. E você, com a sua sensibilidade, com a sua espiritualidade, com o seu dom mediúnico espiritual, você ir lá acessar o programinha dentro dela e reconfigurar e reprogramar. E ela para de pagar aquele vício. E ela vai pagar você pelo teu trabalho, e depois que ela terminar o seu trabalho, acabou. Ninguém vai ficar ali explorando ela para ela ficar vindo, pagar para você, né? Ela vai vir pagar para você enquanto ela ainda não tiver pronta para ela fazer por ela e ela ajudar o outro, porque é o que eu falo, somos elos de uma mesma corrente. Alguém está me ajudando e eu estou ajudando alguém. Não existe aquela competição. Não, ninguém pode saber como funciona isso, porque senão eu vou perder o cliente, eu vou perder. Não, quem não quer, quem pensa assim são a indústria farmacêutica e dos vícios, né? Que quer manter as pessoas cativas ali se destruindo para que eles lucrem. Em quinta dimensão, não. Em quinta dimensão, a gente não vai pagar plano de saúde, porque a gente vai entender que tudo é informação. Quando você paga um plano de saúde, qual é a informação que você está mandando para o universo? Eu preciso adoecer, porque eu estou pagando para fazer exames, para vasculhar se eu tenho doenças. Então você precisa criar doença para aquilo valer a pena. Um plano de vida é diferente. Você vai pagar para não adoecer. Então você vai pagar um plano onde você vai usufruir de yoga, meditação, terapias, exercício, sabe? Algo que vai lá no teu corpo energético onde as doenças se criam e vai reconfigurar e vai limpar. E aqui no corpo físico você vai estar trabalhando o seu mental inferior, o seu emocional, o seu físico de maneira prazerosa.
Não buscando doença, mas sim dando qualidade de vida para o seu sistema. Então deu para vocês começarem a entender como que vai ser a quinta dimensão ancorada aqui? Claro que isso vai demorar alguns anos, mas passa muito rápido, gente. Você quer acelerar isso? Você quer ver isso? Nossa, eu quero estar aqui para viver isso. Eu quero muito estar aqui para viver isso. Então comece a viver isso agora. Porque quem já está acessando a quinta dimensão já está vivendo essa vida. Sim! Na sua particularidade está. Né? Tanto que não consegue mais voltar para 3D. Não consegue mais ir para lá, para aquele lugar onde é tudo muito duro, onde é tudo muito sacrificante, frio, sem vida, guerra, tristeza, doença. Não tem mais, não vai ter mais isso em quinta dimensão. Quem já está vibrando em quinta dimensão já está acessando a quinta e já tendo conhecimento de como será a quinta quando ela ancorar aqui no planeta. Que é o meu caso, que eu já estou acessando isso. Por isso que qual é o meu papel? Se eu já estou acessando isso, eu não vou guardar isso para mim. Eu vou compartilhar com você, com vocês, para que vocês comecem a entender isso e comecem a mudar a vibração. Então, tudo que está acontecendo na 3D já aconteceu em outras dimensões. Eu costumo falar, não adianta a gente ficar aqui sentindo tristeza pelas catástrofes, pelas mortes das pessoas conhecidas. Não adianta a gente ficar aqui lamentando pela guerra ou pelos ataques que estão acontecendo. Porque isso que está se materializando aqui é só o reflexo daquilo que está sendo trabalhado em dimensões mais sutis. Então é a mesma coisa que você está chorando pelo raio que caiu com o barulho do trovão. Se você não sabe, quando dá aquele clarão, quando está dando relâmpago, trovoada, quando dá aquele clarão, é aquele momento do clarão que o raio caiu. E quando faz o estrondo, a gente fica apavorado, mas o raio já caiu. E a gente fica apavorado pelo estrondo de forma atrasada. Eu falo que a gente sofre retardadamente. E assim é a 3D. E quando a gente toma conhecimento disso, porque antes a gente não tinha esse entendimento, né? Antes a gente não sabia que funcionava assim, a gente não tinha ideia de outras dimensões. A gente achava que só existia isso aqui que os nossos olhinhos estão vendo. E agora não, agora a gente sabe. Então o conhecimento é que vai nos libertar. Então não adianta agora você ficar baixando a tua frequência, a tua vibração para a guerra que está acontecendo lá naquele local, porque isso só desceu para cá porque justamente deram passagem para que isso descesse. Como? Através de vibrações baixas. Através da frequência do medo. Porque o que faz a gente sentir medo é a ignorância, é a falta de conhecimento. Porque quando você começa a perceber, você não sente mais medo, porque você sabe que o medo ele vem da inconsciência. E quando você sabe como que funcionam as coisas, você está com o controle remoto na mão da sua vibração. E aí você não entra mais naquilo, na ilusão daquilo que os teus olhos físicos estão vendo. Então o que está acontecendo na Terra é uma limpeza. Não existe vítima. Vou dar outro exemplo para vocês. Vocês sabiam que quando uma pessoa vai morrer de um acidente de avião, por exemplo, quando o avião está caindo, segundos antes dele se chocar com aquilo que ele vai se chocar, seja com uma montanha, seja com o solo, as almas são retiradas do corpo. Ninguém fala isso. Para quê? Para que todo mundo fique com aquela impressão de dor e sofrimento que aquelas pessoas que desencarnaram aparentemente tiveram. E não, a vida é muito perfeita. Nós estamos vendo aquilo destruído, mas quem estava inserido naquilo não vê destruir. Claro que existem exceções, porque se a pessoa
merece, entre aspas, ela co-criou, ela criou aquela realidade para ela. Vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo, um bandido, ele às vezes fica agonizando, né? Qualquer pessoa, tô dando o exemplo do bandido só para ficar mais fácil para vocês. Uma pessoa que está agonizando no seu estado de morte, algum motivo tem para ela estar agonizando. Ela não está sentindo aquilo à toa. Ela mereceu ou criou aquilo para ela estar naquele momento ainda sentindo aquele momento, aquela sombra ali, aquela passagem, aquela densidade. Mas quem não merece ou quem não criou isso, a misericórdia divina atua o tempo inteiro, tirando a pessoa antes, segundos antes. Só que a gente não vê, a gente não sabe, porque só quem vive sabe. Renata, e você não viveu isso aqui agora? Como é que você sabe disso? Consciência. Quando a gente vai expandindo, a gente vai acessando a verdade. Por isso que é importante a gente limpar o nosso campo, limpar a nossa mente, abrir, expandir a nossa consciência, para que a gente acesse a verdade. Porque a maioria, 99% do que foi dito pra gente não é real. E é isso tudo que está vindo à tona agora. Então, cada vez, qual é o meu papel que eu estava falando? Cada vez que eu amplio, o meu papel é repassar. E vocês, quando ampliarem, repassar. E a gente vai repassando até que essa realidade se ancore definitivamente na 3D. No plano físico, né? Que está deixando de ser 3D para vibrar em 5D. Só que nós que estamos alcançando já essa frequência, temos a responsabilidade de não ser mais alimento para as sombras. Ou seja, a gente não pode mais vibrar no medo, a gente não pode mais vibrar na dúvida. As chamas gêmeas, elas não podem mais vibrar no medo e na dúvida do que será do futuro da Terra, porque ela já acessa o multidimensional. Então ela já está mais do que na hora delas confiarem. Não é crer, é confiar, porque crença limita. Confiar na espiritualidade é saber que tudo está certinho como está e você relaxa. Não é que você vai largar o foda-se. Não, porque você não está nem mais nessa consciência do foda-se que as outras pessoas estão. Mas você também não vai mais ficar se martirizando. Você vai ser responsável sem ser neurótico. É você estar lúcido e presente no aqui e agora. É importante que a gente alcance esse entendimento, essa consciência, esse estado de ser. Claro que a gente ainda está oscilando, tá? A gente ainda está fazendo a transição. Então, é normal que dias a gente esteja nessa frequência mais elevada e no outro dia a gente esteja lá no umbral. Isso é normal. A gente está calibrando essas energias. Mas nesse momento de calibração dessas energias, não perca a lucidez, que é a consciência de que isso é uma calibragem. Não é um motivo para você ficar em dúvida e não confiar na espiritualidade superior. Chegou o nosso momento. Chegou o momento da gente ancorar a verdade, o amor incondicional. Não vamos nos atrasar. Então é isso. Se você quiser me ajuda para atravessar esse processo, eu vou deixar o meu contato na descrição do vídeo, né? Eu atuo com a mesa multidimensional arcturiana, que ajuda a expandir a consciência, a limpar essas memórias
e trazer o alívio que a gente tanto quer dentro desse processo todo, tanto dentro da dinâmica quanto a nível planetário, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo.